Sabe, para qualquer atleta, a busca por aquela vantagem, por menor que seja, ela nunca para, né? Mas e se o próximo grande diferencial não viesse de um novo treino ou de uma dieta revolucionária, mas de algo tão simples quanto saber a hora certa de entrar em campo? Imagina só, destravar um novo nível de força, de velocidade, não por treinar mais, mas por treinar de forma mais inteligente. Uma pesquisa científica foi atrás da resposta definitiva para essa pergunta. Será que o quando a gente treina realmente importa tanto assim? E para sair do campo da teoria, os pesquisadores levaram essa questão direto para o gramado. Eles focaram em jovens jogadores de futebol para entender, na prática, como a hora do dia afeta a explosão e a agilidade, que, vamos combinar, são tudo nesse esporte. O estudo acompanhou 19 jogadores de futebol adolescentes, todos já com uma boa experiência. A ideia era justamente essa, testar atletas que já levam o esporte a sério, para garantir que os resultados fossem realmente confiáveis, e não só uma coincidência. A palavra-chave desse estudo foi consistência. Cada um dos atletas passou exatamente pela mesma bateria de testes, super rigorosa, em 4 horários diferentes. 8 da manhã, 11 da manhã, 3 da tarde e 6 da tarde. Isso permitiu uma comparação direta, sabe? Para encontrar o verdadeiro pico de performance de cada um. E olha, não era um teste simples, não. Eles mediram de tudo, desde a potência explosiva do tronco com o arremesso de medicine ball até a velocidade pura nos sprints. E o que é bem legal, testaram a agilidade com e sem a bola, para ver como o horário afetava até as habilidades mais específicas do futebol. E aí, o que será que os dados mostraram? Bom, assim que os números começaram a ser analisados, um padrão surgiu. E não era só um padrão claro, não. Era incrivelmente consistente entre praticamente todos os atletas. A primeira grande revelação foi essa. Amanhã era de longe o pior momento para eles. Às 8 da manhã, os atletas simplesmente não conseguiam render o máximo. A força, a explosão, a velocidade, tudo estava no ponto mais baixo do dia. Esses gráficos aqui contam bem a história. Dá uma olhada nas barras. Conforme o dia passava, os tempos de sprint e de agilidade ficavam cada vez melhores, ou seja, mais rápidos. E o pico era bem nítido, quase sempre lá para 6 da tarde. E aqui vem o ponto que mais impressiona. A diferença não foi pouca coisa. No teste de potência, por exemplo, os atletas foram, em média, 16,3% mais potentes no fim da tarde. Para ter uma ideia do que isso significa, é uma melhora gigantesca. É o tipo de vantagem que pode decidir uma jogada, um jogo inteiro. Mas por que isso acontece? Será que é só porque eles estavam mais acordados? Não. A resposta está na nossa biologia. A temperatura corporal dos atletas seguiu exatamente o mesmo padrão. Foi subindo ao longo do dia e, adivinha, atingiu o pico justamente quando o desempenho físico também estava no auge. E essa conexão, essa sincronia perfeita entre temperatura e performance, não é coincidência. Ela nos leva a um conceito fundamental da biologia que comanda todos nós, o nosso relógio interno. A gente está falando dos nossos ritmos circadianos. Pensa nisso como um relógio biológico de 24 horas que todo mundo tem. Ele controla o sono, a liberação de hormônios e, o que é crucial aqui, a subida e a descida natural da temperatura do nosso corpo. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De manhã, a temperatura do corpo está mais baixa. A gente ainda está meio que se livrando daquela inércia do sono e os músculos, bom, eles ainda não estão 100% ativados. Já à tarde, a história é completamente diferente. A temperatura atinge o pico, os músculos ficam naturalmente mais aquecidos, o que os torna mais flexíveis e rápidos, e o tempo de reação está a 1000. Os próprios pesquisadores usaram uma analogia que eu achei fantástica para explicar isso. Eles disseram que esse aumento natural da temperatura do corpo durante o dia funciona como um aquecimento passivo. Ou seja, o nosso corpo já vai se preparando para o pico de performance sem que a gente precise fazer um esforço a mais para isso. É genial, né? Ok, a ciência é fascinante, mas a pergunta que fica é: como usar isso a nosso favor? Vamos transformar esse conhecimento todo num manual prático para ganhar uma vantagem competitiva de verdade. Então, aqui vai um manual de jogo bem simples. Primeiro, sabe aquele treino mais puxado, de explosão, de velocidade? Jogue ele para o final da tarde. É o momento em que o corpo está no seu melhor. Segundo, e amanhã? Usa amanhã para atividades mais leves, como um treino técnico, uma revisão tática ou até mesmo recuperação. E terceiro, que talvez seja a dica de ouro.
Se não tem jeito e o jogo é de manhã cedo, o aquecimento se torna absolutamente crucial. Ele precisa ser mais longo e bem mais dinâmico para elevar a temperatura do corpo e ajudar a compensar essa desvantagem natural do horário. Então, resumindo a história, o pico de performance para atividades intensas acontece no final da tarde. Isso tem tudo a ver com o nosso relógio biológico. Alinhar os treinos a esse ritmo pode otimizar muitos resultados. E, para aqueles jogos matinais, um aquecimento reforçado não é uma opção, é uma necessidade. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar, né? Com tanto foco em tática e em preparo físico, será que a ferramenta de performance mais poderosa esteve no nosso pulso o tempo todo? Talvez a próxima revolução no esporte não seja sobre o que se faz, mas sim sobre quando se faz.